Sejam bem-vindas. Que bênção que você veio. Nós estamos começando um congresso de 3 dias. Hoje é o primeiro dia, amanhã é o segundo dia, depois domingo o terceiro dia. Abra o seu coração com muita expectativa para o que Deus vai fazer na sua vida. Você está pronta? Eu tenho profetizado, nós estivemos orando todo esse tempo, 21 dias de oração por você, para que você tenha uma experiência especial com Deus nesses dias. O primeiro dia, a gente recebe uma porção, o segundo outra, o terceiro outra, mas no final desse tempo, desse final de semana, você vai se sentir totalmente inundada pelo amor de Deus. Você está com essa expectativa? Vamos aplaudir ao Senhor? Nós estamos fazendo a segunda edição do Essential. O primeiro foi o ano passado, esse é o segundo, e depois nós vamos ter o ano que vem o terceiro. E na verdade é uma trilogia, baseada num versículo bíblico que nós colocamos na entrada, que é em 2 Timóteo 1,7, que diz o seguinte: porque o Senhor não nos tem dado o espírito de covardia. Esse espírito de covardia não me pertence, nem a você. Mas Deus tem nos dado o espírito de poder, amor e moderação. O ano passado nós falamos sobre o espírito de poder. Este ano nós vamos falar sobre o espírito de amor. E o ano que vem, espírito de moderação. Ou seja, mente sã. Nós estamos numa trilogia, essa é a segunda edição do Essência, e nós estamos falando do espírito que nós recebemos de Deus, que é o espírito de amor, o amor perfeito. E eu quero falar, nesta primeira palavra que você vai ouvir nesse tempo, sobre o amor perfeito segundo a ótica do apóstolo João, ou discípulo João de Jesus. Vocês lembram que Jesus, quando queria fazer algo especial, dos 12 ele chamava 3? Quais eram os 3 que Jesus sempre chamava quando ele queria, o seu grupo mais íntimo? Ele chamava Pedro, Tiago e João. É esse João que eu quero falar. E hoje nós vamos falar sobre o tema amor. E amor é algo extraordinário. Porém, amor é um tema muito amplo. Em função disso, eu resolvi restringir o tema amor somente segundo a visão do apóstolo João. Ninguém entendeu tanto sobre o tema amor como esse discípulo. Esse amor foi um dos temas centrais da teologia de João. Se você ler as cartas de João, principalmente 1 João, você vai entender a profundidade da revelação que Deus deu a ele sobre o amor. Deus é amor. Amor é a essência de Deus. Então eu quero convidar vocês a meditarem comigo sobre o amor perfeito. Amor já é um tema difícil, agora a perfeição no amor é o alvo que nós temos, porque nós recebemos de Deus um amor perfeito. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o amor de Deus. Tem um versículo que talvez seja o mais conhecido da Bíblia, que Deus revelou para João, que está lá em João 3,16. Quem sabe esse versículo de cor? Quem sabe não precisa ler, mas quem não sabe pode ler. Porque Deus... Tremendo, né? Vamos aplaudir ao Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o amor de Deus é universal. Como diz o texto, porque Deus amou ao mundo, não amou um ou outro, Deus amou o mundo. E o amor de Deus é muito mais do que sentimento. Deus amou o mundo e Ele agiu. Ele deu o seu único filho. Em 1 João de novo, nós só vamos entender o que João quer nos ensinar. Em 1 João 4, 9 a 10, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus é um amor doador. Deus amou e Ele enviou o seu Filho. Deus amou e Ele deu o seu Filho. O amor de Deus, Ele foi expresso numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então é este o amor que Deus quer nos ensinar. O amor, a palavra amor no hebraico, ahavá, é uma palavra composta de duas partes. A primeira é a letra Aleph, que quando é colocada num verbo, traduz a primeira pessoa eu. A segunda parte é ahavá, da raiz rová, que significa obrigação. Portanto, a palavra amor no hebraico tem uma ideia de eu me comprometo. Essa é a profundidade da revelação que Deus nos dá a respeito do amor. Amor não é um sentimento, amor é uma obrigação, é um compromisso. Quando eu amo, eu me comprometo. Assim foi o amor de Deus. Deus nos amou e Ele se comprometeu conosco, nos dando Jesus. Ele se comprometeu dando o melhor que Ele tinha, dando o seu Filho Jesus. E com Jesus, Ele nos dá toda a provisão. Primeiro Deus nos deu o seu melhor, nos deu o seu Filho, que desceu dos céus, veio aqui na terra, morreu por mim e por você. Um justo morrendo pelos injustos. Um homem que nunca pecou, morrendo com o castigo que os pecadores mereciam, que éramos nós. Então o amor de Deus é um amor de compromisso. Ele se comprometeu enviando a Jesus por nós. E em Jesus nós temos a salvação, mas não só a salvação no nosso espírito, mas a salvação completa. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E quando a salvação se processa em nós, Deus vem para dar provisão em todas as áreas. Em João 14, 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome. Quem é que está falando? Jesus está falando. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos em Jesus todas as coisas. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando ele está fazendo esse discurso aqui, o Evangelho de João, na minha opinião, é o que eu mais amo. Eu leio todos, mas eu tenho um quezinho especial com o Evangelho de João. Porque João, ele coloca todos os diálogos e mais em profundidade que os outros evangelhos. Ele conta as narrativas de Jesus. E numa dessas narrativas, Jesus fala muito sobre o fato de toda a herança que nós teríamos nele. E aqui ele deixa muito claro: eu vou para o Pai, eu estou me preparando, vocês não vão me ter mais, mas tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai ouvir, porque o Pai quer ser glorificado no Filho. Quando você pede algo a Deus em nome de Jesus e Ele atende, quem é glorificado na sua vida? Quem? Jesus é glorificado na sua vida. E é isso que o amor de Deus faz. O amor de Deus é um amor de compromisso,
O amor de Deus é sacrificial. Jesus morreu para que nós vivêssemos. Ele se sacrificou por nós. Deus se sacrificou em Jesus. Deus, o Criador, Ele visitava Adão e Eva todo dia na viração do dia. Deus criou o homem e a mulher para se relacionar em amor. O homem era visitado por Deus, era ensinado por Deus. E quando o primeiro Adão cai, Deus então já lá no Gênesis revela toda uma história de amor. Porque Jesus, a vinda de Jesus nada mais é do que uma linda história de amor do Criador tentando fazer com que a sua criatura voltasse num relacionamento de amor novamente. Não é lindo isso? Você está entendendo, minha querida, que Deus quer você, quer se relacionar com você, por isso que Ele te amou com esse amor de compromisso? Você sente o amor de compromisso de Deus com você? Se você não sente, o Espírito Santo virá sobre você e a palavra será poderosa para que você entenda e para que você creia e para que você viva o amor de Deus pela sua vida. Amém? Eu quero dar um exemplo aqui. Tem um versículo que eu tenho, assim, paixão por esse versículo, que está em Jeremias 31:3, que expressa um amor tão profundo. E Deus dizendo sobre Israel, porque Deus ama o povo de Israel, Ele diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Deus falando para aquele povo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Como é lindo pensar que Deus amou tanto, que Ele atrai, que Ele nos atrai, que Ele quis atrair o povo de Israel, mas Ele nos atrai em amor. Você entende que você está aqui nessa noite porque você foi atraída pelo amor de Deus pela sua vida? Tem um versículo também em Malaquias 1:2 que diz assim, Deus falando sobre o seu amor agora a Jacó. E Ele diz assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Deus falando sobre o povo de Israel. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Deus amou o povo de Israel, Deus ama as nações da terra. Mas Deus diz aqui que Ele amou a Jacó. Deus ama os povos, porque Ele quer atrair aos povos com a sua retidão, com a sua justiça. Mas Ele ama cada um de nós. Você sabe que um dia eu pedi essa revelação para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor é tão grande, não é? Porque quando você pensa em Deus, não dá para imaginar a altura, nem a profundidade, nem a dimensão, nem o poder, nem a majestade. Tudo é tão grande que não dá para a gente dimensionar na nossa mente limitada humana. No entanto, você imaginar que Deus te atraiu com amor de tal forma que se você tem a Jesus, Ele vem habitar dentro de você. De toda aquela magnitude, grandiosidade, Deus se torna íntimo seu. Não é lindo isso? Você sendo amado a ponto de Deus fazer em você morada? É isso que a palavra de Deus nos deixa claro, que o Senhor Deus nos ama e nos atrai neste amor. Em segundo lugar, eu quero falar do amor de Deus por João, o amor de Deus por si mesmo, o amor de Deus por todos. Mas João, ele amou, ele sentiu o amor de Jesus de maneira diferente por ele. Jesus, ele amou todos os discípulos. Mas Deus, Ele deixa claro que Ele não nos ama por medida. Seu amor é pleno, completo, infinito por todos os seres. Mas nem todas as pessoas, os seres humanos, sentem o amor de Deus. O amor de Deus é extenso a todos, mas nem todos sentem o amor. Mesmo entre os discípulos de Jesus,
Ninguém se sentiu tão amado como João. Por isso que ele escreve tão bem sobre esse tema. E o Espírito Santo revelou a ele a profundidade sobre o amor de Deus. Sabe que lá no Evangelho de João, quando ele vai falar sobre si, quando João vai falar sobre si, ele não fala porque eu, João. Sabe como ele se chama, ele se refere? O discípulo que Jesus amava. Agora você imagina você falando de si mesma, né? A Clícia falando dela mesma, olha, ela não fala eu, porque a discípula que a apóstola Lília mais ama. Foi o que João fez dos 12. Quando ele foi escrever o Evangelho, ele falou assim, o discípulo que Jesus amava. Ou seja, será que ele amava os outros? A gente não sabe, mas ele tinha plena convicção do amor de Jesus por ele. Isso é muito lindo. É isso que Deus quer que nós sintamos. Porque Deus amou o mundo e a manifestação dele, de amor através de Jesus, inclui o mundo, mas ele te chama pelo nome. Como é que você chama? Cada um fala o seu nome. Você. Como? Janaína, fala o seu nome, como você chama? Agora você pode dizer assim, Lília, a discípula que Jesus amava. Você pode dizer isso de você? Eu sou amada por Jesus. É isso que você tem que sentir, queridinho de Jesus. Você sabe que eu gosto muito do apóstolo Coraiola, porque ele é muito engraçado, mas uma das coisas que ele faz muito bem, ele se chama de queridinho do papai. Ele vem contar, então ele conta os testemunhos de bênção, ele fala assim, porque eu sou queridinho do papai. Eu também falo de mim mesma, eu sou a queridinha de papai. Você é o que? A queridinha de Jesus, amém? Do Senhor Deus. Na última ceia, vocês lembram que Jesus estava reunido com os discípulos e ele começa a revelar que alguém iria traí-lo. Aí Pedro cutuca João e fala assim, João, pergunta para ele quem é que vai trair. E o Evangelho relata que João estava deitado no colo de Jesus. O queridinho de Jesus estava ali. Jesus amava a todos. Jesus não falou que ele amava mais João, mas uma coisa é por certo, João se sentia mais amado. E eu quero que você saiba que Deus me mandou dar um recado para você nessa noite. Que é para você sair daqui se sentindo a queridinha de Jesus. Amém? Deus tem favor, tem graça para você. Deus tem presentes, Deus tem restauração, Deus tem bênçãos incontáveis. O amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Em Romanos 5,5 fala sobre isso. Ora, a esperança não confunde, porque do amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, quando nós falamos aqui que não temos espírito de covardia, nem de temor, mas o espírito de amor, é porque o Espírito Santo vem e derrama o amor de Deus no seu coração e você se sente amado. Essa é uma função do Espírito Santo. 1 João fala sobre isso. João, na sua primeira carta, ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele como ela também vos ensinou. E quando ele diz assim, a unção que recebeste é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te ensina, ele te mostra, ele te convence do amor de Deus pela sua vida. Davi foi um jovem que foi ungido por Deus bem novinho para ser rei sobre Israel. E Davi passou por muitas dificuldades na sua vida até que ele subisse no trono. Mas Davi, quando a gente lê os salmos de Davi, ele escreveu os salmos em diversas fases da sua vida, mas ele sempre deixa claro a confiança e o amor que ele sente da parte de Deus para com ele.
E Ele corresponde a esse amor com confiança. E é assim que temos que agir também. No Salmo 18:50, Davi fala: é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. Ele diz: é Deus quem me dá grandes vitórias. E usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Você tem que ter essas declarações na sua boca também. Qual é a vitória que Deus te deu hoje? A palavra de Deus nos diz que nós temos que lembrar de todos os seus benefícios. Porque se o diabo, ao você acordar e você começar o seu dia, você não se sentir amada, você se sentir preterida, ou abandonada, ou rejeitada, lembra dos benefícios do Senhor sobre a sua vida. E não se esqueça de nenhum deles. Você pode citar um benefício do Senhor, um favor, uma bênção do Senhor hoje na sua vida? Qual? Você está aqui, você está recebendo vida, você está recebendo amor, você foi bem recebida, você ganhou um chocolatinho, ganhou ou não? A Érica, quando era pequenininha, quando ela ficava meio triste, eu dava doce para ela. Ou carboidrato, para ela ficar bem feliz. A gente já deu chocolate para você. E um chocolate em forma de coração, para que você se sinta aconchegada e amada por Deus. Você sabe que a gente tem muitas experiências, né? Grandes e pequenas. Como Deus nos livra de tantas coisas, como Ele faz tantos caprichos para nós. E hoje, dentre tantas as coisas, eu falei: Deus, qual é a experiência que eu vou contar para elas? Das quais na experiência da qual eu me senti muito queridinha do Senhor. Se vocês soubessem a experiência que Deus me fez lembrar, uma coisa tão simples, mas me impactou muito. Quando a gente vai de férias para os Estados Unidos, eu e o Lamartine, a gente faz coisa que não faz aqui no Brasil. Uma delas é fazer compras para casa. E ele vai comigo. Um dia nós fomos na IKEA, que é uma loja que tem coisas para casa, e é imensa. Você anda assim e tem um corredor, e tem o primeiro andar, você anda, depois você passa para o segundo, você anda. E eu passei num dos corredores, tinha um tapete em promoção, e eu comprei, achei lindo, falei: para o meu banheiro vai ficar ótimo, fácil de lavar na máquina, é esse o tapete que eu preciso. Levei o tapete. A hora que eu estava chegando no caixa, depois de andar não sei quantos andares, eu pensei, falei: Lamartine, um só não vai ser suficiente desse tapete, eu preciso 2 para o meu banheiro. Ele falou: você está brincando, nós não vamos voltar tudo aquilo para você. Onde será? Onde nós passamos esse tapete, que tem tantos itens, você não sabe nem onde você vai achar aquele negócio. Ele falou: não é possível, eu não vou não, você esquece, você fica com o tapete só, da próxima vez a gente volta aqui, quem sabe esse tapete está aqui, se Deus quiser te dar esse tapete, Ele te dá. E ele começou, né, me vencendo no argumento. Eu falei: tá bom. Entramos na fila. Aí a pessoa da frente, entre as coisas, ela pegou o negócio e pôs do lado. A hora que eu olhei, o tapete. Aí eu olhei assim, eu falei assim: não é possível. Aí eu virei para a pessoa e falei assim: você não vai levar esse tapete? Ela falou: não vou levar o tapete. Eu olhava, eu dava tanta risada. Gente, Deus mandou, naquela loja imensa, alguém pegar um tapete, ficar na minha frente, na hora de desistir para eu comprar o tapete. De todas as experiências que eu tive nos Estados Unidos, que eu sinto o amor de Deus, a bênção, quando você está passeando, é tudo uma delícia, né? Nunca esqueci daquele tapete. Está lá no meu banheiro. O tapete que Deus mandou alguém botar na minha frente para eu pegar o tapete. Mas Deus não é bom? Gente, se Deus se preocupa com tapete, Ele não vai se preocupar com as questões fundamentais da sua vida? E sabe o que é fundamental? Que você se sinta amada. Porque Deus nos criou para sermos amadas. Eu até aprendi com a psicóloga da nossa igreja. Agora, essa semana passada, a gente estudou tanto sobre amor e ela veio me ensinar. Ela falou assim que
amor é uma sensação adquirida, não é ensinada. Mas o medo é ensinado. Então você já recebeu do Senhor essa sensação de amor. O medo e o desamor e a rejeição vêm depois, com a ação demoníaca do diabo na sua vida. Às vezes usando até pessoas que não te amaram, te rejeitaram. Mas o que Deus imprimiu no seu coração é o amor que Ele tem por você. Amém? E é isso que João sentiu. E é isso que você tem que sentir, porque você é a discípula amada de Jesus. Você é a filhinha do Pai. E Deus vai te convencer ao longo das ministrações o quanto Ele te ama. Amém? Em terceiro lugar, eu quero falar sobre o amor a Deus. Deus, Ele ama o mundo, Deus, Ele ama você. E você? Corresponda a esse amor. João amou a Jesus mais do que qualquer outro discípulo. E eu vou te convencer por quê. Isso é uma opinião minha, viu? Ainda bem, eu falei, meu amor, eu vou falar isso. Você concorda? Ele falou, concordo. Então tem dois. Quem estava presente na crucificação de Jesus? O único discípulo, João. Um traiu, os outros 10 vazaram, com medo de serem mortos. Em 1 João 4, 18 e 19, ele diz claramente por que ele foi capaz de ficar lá. Ele diz assim: no amor não existe medo. Ele amou Jesus e ele não teve medo de perder a vida. Antes, o perfeito amor lança fora. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é lindo isso? Glória a Deus. João, ele amou Jesus. Ele foi, na minha opinião, o discípulo que mais amou. Porque todos fugiram com medo de perder a vida e ele estava ali presente na crucificação. Ele ali lançou fora o medo e ficou pronto ali para entregar a vida por Jesus. Você sabe que ele recebeu de Jesus a responsabilidade de cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Vocês lembram? Jesus morrendo na cruz, sofrendo, ele olha para Maria, sua mãe ali, que provavelmente foi o grande amor da sua vida também, ali na sua história na humanidade. E ele se preocupa, porque ele é o filho primogênito, e o primogênito tinha que cuidar da família. E Jesus estava partindo, e ele disse: olha, João, cuide da minha mãe. Mãe, você vai morar com seu filho, João. Olha, não foi nenhum dos irmãos de sangue que Jesus pediu essa tarefa. Tiago, o escritor da epístola de Tiago, era irmão de Jesus. Ele não recebeu essa incumbência, não estava lá. Judas, o escritor da epístola de Judas, irmão de Jesus, mas ele não estava lá. Onde estavam os irmãos de Jesus? Todos com medo, os discípulos todos com medo. Quem estava lá? João. E João recebeu essa incumbência. A tradição diz que o túmulo de João está na Turquia, em Éfeso, onde ele morou com Maria. Ele, depois que Jesus morreu, Maria foi morar com João. Ele realmente cumpriu aquela responsabilidade que Jesus deu a ele. Por conta disso, ele foi o único discípulo que não morreu martirizado. Todos os outros, os 11, 10 morreram martirizados, com morte terrível, com sofrimento. João foi o único que morreu de velhice com 100 anos. Já pensou? Que privilégio, que galardão. Eu acho que Jesus falou assim: você morreu aqui. A sua morte foi aquele dia que você teve coragem de ficar lá. Você bebeu do cálice. Vocês lembram quando a esposa de Zebedeu chegou para Jesus e falou: Jesus, por que o senhor não dá a direita para o meu filho e a esquerda? Os filhos de Zebedeu. Ela falou assim: eles estão dispostos a tomar do meu cálice? E Tiago, que era um dos filhos, foi o primeiro a ser morto, né? Decapitado. Então,
João tomou o cálice ali, quando ele estava na crucificação. Por isso, Jesus preservou a vida dele. E ele viveu 100 anos. E ele teve a última revelação mais profunda, que é a revelação dos últimos tempos do Apocalipse. Por quê? Porque ele amou a Deus de forma profunda. Em João 12, 24 e 25 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então o que o João nos ensina é amar a Deus nesse nível de compromisso. A gente ouve muitas histórias em países perseguidos, que pessoas dão a vida. Eu esses dias estava ouvindo histórias de amor e de sacrifício. Um pastor contando que um casal tinha o seu filho de 16 anos que foi preso, que era torturado todos os dias. E eles ali firmes, orando para que o filho saísse. E no fim o filho foi liberto, foi uma história feliz. Mas assim, são tantas histórias de compromisso, de entrega. E nós aqui no Brasil, com tanta liberdade, não é? Para nós falarmos de Jesus, para nós servirmos, para nós darmos o nosso melhor. Vamos amar a Deus nessa dimensão que João estava nos ensinando. O amor lança fora o medo. Não tenha medo de perder a sua vida. A palavra de Deus diz que a sua vida tem que ser como um grão que cai e morre. Não tenha medo de perder, entregue. Você está disposta a amar a Deus a ponto de entregar a sua vida? Não é ter medo de morrer, não é ter medo de perder, mas é entregar. Entregar para o propósito de Deus, para que Ele cumpra cabalmente o que Ele tem para você. Porque você foi feito e nasceu de novo para estar com Deus, mas não só para estar com Deus, mas para ser agente de transformação e de amor nessa terra. E o amor que tem que começar nos nossos corações é o amor a Deus acima de todas as coisas. Você está disposta? Vamos aplaudir ao Senhor. Ame a Deus de todo o teu coração. Quando Deus me chamou para o ministério, eu estava terminando a faculdade de administração. Comecei a namorar o Lamartine. Aí eu pensei, bom, se Deus me deu um namorado pastor... Quando eu comecei a namorar com ele, Deus me disse: eu não estou te dando um namorado, eu estou te dando um marido. Aí eu falei, bom, vou casar com ele, então se eu vou casar com pastor, eu vou ser esposa de pastor. Naquele tempo nem tinha pastoras ungidas no meio batista. Eu falei, bom, se Deus está me chamando para o ministério, então eu preciso saber se eu quero isso, né? E eu me lembro até hoje o dia da minha decisão. Eu estava viajando para Santos de ônibus, descendo a serra, e Deus falou comigo. Deus falou comigo: você está disposta a abrir mão dos projetos que você tem para estar no ministério? Você está disposta a abrir mão de uma série de confortos para estar no ministério? E Deus me deu alguma relação de coisas que eu precisava abrir mão. E naquele momento foi uma decisão, eu acho que foi essa decisão que João teve diante da cruz. Ele tinha que decidir, ou fugir ou ficar ali. Ele resolveu ficar e foi recompensado. E naquele momento eu falei: Deus, é isso que o Senhor quer que eu abra mão? Eu estou disposta a abrir mão. Entrego tudo. Porque eu tenho tudo isso, mas isso não me traz essa felicidade que o Senhor me traz. Porque o Senhor me traz plenitude. Então eu entrego tudo isso. E engraçado que as coisas que Deus pediu para mim naquela época que eu entregasse, Deus nunca tirou, muito pelo contrário. Sabe, vocês lembram de Abraão? Quando Deus pediu o filho que ele tanto amava, Abraão entregou no coração, mas Deus não tirou o filho. Sabe por quê? Porque Jesus se entregou para que Abraão não tivesse que entregar Isaque. E é isso que acontece, quando você entrega o seu Isaque, o que você ama, quando você é capaz da sua vida ser como um grão de trigo disposto a morrer, sabe o que Deus faz? Faz você produzir muito fruto.
E aquilo que Deus pediu para que você entregasse, Ele te dá de volta. Porque Jesus pagou o preço para que você não precise entregar e sofrer. Mas você tem em Cristo Jesus a provisão, a bênção, o favor de Deus. E mesmo se Deus pedir algo de sacrifício, abra a mão com alegria. Como é bom abrir mão para Deus quando Deus pede algo. Porque quando Deus pede algo na sua vida, Ele tem em mente uma colheita. Como Ele está dizendo aqui. Então não tenha medo de entregar a sua vida, porque se você quiser preservar, você vai perder, mas se você entregar, você só vai ter a ganhar. Esse é o amor que João está nos ensinando. Entregue. Se Deus te pedir algo, te pedir um relacionamento errado, você entrega, porque Deus tem alguém melhor para você. Se Deus está pedindo uma carreira que está sugando a sua vida, não está deixando com que você busque a Deus, nem deixando com que você cuide da sua família direito, entregue, porque Deus tem algo melhor. Se Deus está pedindo para você um amor em sacrifício, para que você ame o seu marido incondicionalmente, para que Deus ganhe o coração do seu marido, se sacrifique, porque vai ter uma colheita. Ame a Deus acima de todas as coisas, corresponda esse amor para você ver se você não vai ser recompensado. E entenda como é amar a Deus. Amar a Deus é entender o que Deus quer, entender os seus mandamentos e ser capaz de cumprir. Amém? Em último lugar, quarto lugar, o amor ao próximo. O grande mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que João diz sobre o amor ao próximo? 1 João 3, 16 a 18 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas... Vira para a pessoa que está do teu lado, para a sua irmãzinha querida e diga assim: ame de fato e de verdade. Eu estava estudando sobre amor, e uma das coisas que um estudo relatava é que hoje em dia muito se fala que ama. As gerações antigas não falavam muito eu te amo, né? Eu me lembro que eu fui muito amada pelo meu avô. Meu avô cuidou muito de mim, mas eu nunca lembro do meu avô ter dito para mim que me amava. E, no entanto, eu senti tanto o amor dele. Hoje não, hoje a gente fala, é bom. Eu falo no telefone com a Érica, antes de desligar, eu falo: filha, eu te amo. E ela fala: mãe, eu te amo. O Lamartine fala para mim todo dia que me ama. E eu falo para ele todo dia que eu o amo. É gostoso falar, e a gente tem que desenvolver isso mesmo. Mas não é só de palavras. Tem que ser cheio de conteúdo, né? Aquele amor de compromisso. E aqui é o que João fala: olha, se você quer amar mesmo, se você vir o seu irmão passar necessidade e não atender a necessidade, você de fato não está amando. E aí tem várias necessidades que você pode suprir. Necessidades materiais, ajudar, emprestar, dar. Eu me lembro uma vez que uma pessoa muito próxima de mim começou a prosperar. E ela, então, porque estava prosperando, muita gente vinha pedir coisas emprestado. Aí um dia ela virou para mim e falou assim: ai, agora eu entendo as pessoas que têm dinheiro. Como é difícil, porque todo mundo vem e pede emprestado. Aí eu virei para ela e falei assim: olha, fique muito feliz de emprestar. Porque um dia, ou você empresta, ou você pede emprestado. Qual que você prefere? Minha querida, você prefere ter para emprestar ou não ter para pedir emprestado? Se é ter para emprestar, você tem que começar agora. Porque se Deus vir fidelidade em você, Ele vai te dar muito. Aí você vai ter tanto que aí você não vai dar emprestado, você vai dar para todo mundo. As bênçãos, né? Suprir as necessidades. Não é? Então... tenha esse amor, tenha esse coração. Quando você vira a necessidade, haja para que aquela necessidade seja suprida. E outro dia eu estava ouvindo uma mensagem da
Joyce Meyer, e ela fala assim: a gente ora tanto para que nós sejamos instrumentos de restauração, falar do evangelho. Então você pensa: eu vou fazer uma viagem missionária, porque eu vou ser missionário, porque eu vou ter um trabalho muito importante, porque o meu ministério é importante na igreja. Aí de repente você tem um problema na sua casa, seu marido começa a dar problema, começa a errar contra você, e aí você fala para Deus: Deus, isso não, meu ministério é esse, não com meu marido. As pessoas se preocupam mais em ter alguma coisa fora do que amar os que estão perto. Às vezes alguém que está tão perto de você, um marido, um filho, começa a dar um problema e você já dá peti, porque você não quer passar por isso. Ninguém quer passar por sofrimento. Só que se você está disposto a amar o que está lá, como não vai amar o que está aqui? Primeiro tem que amar o que está perto de você. E ela conta que ela foi uma mulher abusada até os 18 anos. Então, quando ela casou, ela foi uma esposa muito problemática. Ela falou que nada satisfazia a vida dela, e que ela fazia a vida do marido um tormento. E aí o David, o marido dela, que era muito amoroso, carinhoso, foi suportando e foi amando ela ao longo dos anos, até que Deus fez um trabalho de restauração na vida dela. Aí ela falou assim: tantas vezes a gente pede para Deus levantar a gente, usar tão poderosamente, quando o que Deus quer fazer é usar você para quem está perto de você, não é? Está perto, você amar o seu marido como Deus espera que você ame, para ganhá-lo sem palavras, amar o seu filho e comunicar o evangelho para ele, não deixar que ele se perca, gastar tempo com ele. Isso é que Deus espera de nós, o amor ao próximo de maneira prática. É manifesto com ações e não somente com palavras. Amém? Os relacionamentos em amor, como eu disse aqui, são relacionamentos de compromisso, são relacionamentos de sujeição. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Amar a família significa ter relacionamentos em sujeição, estar disposta a dar de si, a se comprometer, a agir, não é? Se a gente fosse falar que o amor, como descreve 1 Coríntios 3, a gente iria ficar impactado com o amor que Deus espera que tenhamos. Mas eu quero encerrar minha palavra dizendo que assim como João sentiu o amor e foi capaz de amar a Jesus tão profundamente, e nos ensina tantas verdades sobre o amor de maneira prática, porque o amor é aquilo que o amor faz. Eu amo, eu tenho compromisso, eu ajo em amor. Amém? Que nós possamos aprender com Ele. E que você saia aqui, esta noite, sabendo que você é queridinha do papai. Você é queridinha de Jesus. E Deus vai te provar isso de tantas formas. Se Deus se importa com detalhes tão pequenos assim, a mulher gosta, né? Para nós é importante, mas eu estou dizendo assim, a gente pode passar sem isso. Imagina as coisas fundamentais da sua vida. Deus quer te preencher de amor. Deus quer que você rejeite todo medo, toda insegurança, toda incredulidade, toda dor, e que você seja plena em Deus e em amor. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Ora lamassuri kansi malashura lamas. Hara halamassuri kansi lalamas. Sara lalamassuri kansi malasura mas. Rola mahashuri kansi malasuri malalamas. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar agora, Pai, para que o Senhor toque nos corações com compromisso de amor. Eu te peço agora, Senhor Deus, pela ação do Teu Espírito, que o Senhor toque nos corações, para que realmente possam se entregar ao Senhor. Eu quero que você faça essa oração comigo agora de entrega. Repita comigo essas palavras. Diga: Senhor Deus, eu me entrego agora. Eu entrego o meu coração. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha história. Senhor Deus, eu reconheço agora
a manifestação do teu amor em Cristo Jesus. Se o Senhor me deu a Jesus, o Senhor me dá com Ele todas as coisas. Pai querido, eu quero retribuir o seu amor, entregando a minha vida por completo. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados, restaura a minha vida, escreve uma nova história. Senhor Deus, eu me abro agora para o teu amor, para a tua misericórdia, para as tuas bondades, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.